Olá, olá, olá. Todo mundo me vendo? Me ouvindo? Bom, agora nós vamos falar de locução verbal. Eu trouxe esse exercício para começar a organizar com você um assunto. Eu digo começar a organizar porque finalizá-lo nós não vamos finalizá-lo. Na verdade, esse assunto começa a ficar mais claro lá em sintaxe, no estudo de período composto, classificação de orações. Repito, entender o que é uma locução verbal e o que não é uma locução verbal vai ficar bem simples quando você chegar à aula de período composto, classificação de orações, quando você souber classificar, separar as orações e classificá-las. Entretanto, eu já tenho que começar a falar disso agora. Afinal, você está estudando verbos. E nessa aula de verbos, é importante que você saiba distinguir o que é uma locução verbal do que não é uma locução verbal. Bom, então vamos ao conceito de locução verbal. Locução verbal é um grupo de verbos que trabalham, que atuam juntos e possuem o mesmo sujeito. A regra diz que o último verbo será sempre o principal e permanecerá invariável. Os outros verbos ou o outro verbo, dependendo da quantidade, porque você pode ter até 2 ou mais auxiliares. Então, o último é sempre o principal. E os outros, ou o outro que sobrar, serão verbos auxiliares. Outro ponto importante que você não pode esquecer é que na locução verbal o auxiliar é que se flexiona. O verbo principal, ele permanece invariável. Numa locução verbal, o verbo principal, ele vem sempre na forma nominal. Então, o verbo principal, ele pode vir na forma de infinitivo, gerúndio ou particípio. E permanece invariável. E o outro, ou os outros verbos, serão os verbos auxiliares. Eu sempre digo, pra você não esquecer, que o verbo auxiliar, coitado, ele é que carrega, o nome já diz, não é? Auxiliar. Então, ele é que carrega o verbo principal nas costas. Né? O auxiliar carrega o verbo principal nas costas. Tá bem? Não esqueça isso. O que mais você não pode esquecer de locução verbal? Na locução verbal, os verbos possuem o mesmo sujeito. Tá? Então, eles não podem se separar, eles não podem se dissociar. Então, por exemplo, se eu digo assim, eu estou estudando. Isso é uma locução verbal. Porque eu tenho dois verbos que estão atuando juntos e que possuem o mesmo sujeito. Eu é sujeito de estou e eu é sujeito de estudando. Então, esse é o conceito de locução verbal. Esses verbos, eles não podem se separar. Você não tem como formar duas orações. Você não tem como dissociá-los. Por isso, eles compõem uma locução verbal. O último verbo é o verbo principal. Perceba, ele está na forma nominal, gerúndio. E o primeiro verbo é o verbo auxiliar. Em relação aos verbos auxiliares, você pode ter mais de um. Por exemplo, ele, vou colocar no plural, eles devem estar estudando. Então, aqui você também tem uma locução verbal, só que nesse caso você tem
dois verbos auxiliares. É sempre assim, você só pode ter um principal. Os outros serão sempre os verbos auxiliares. Lembrando, repito, que o principal não se flexiona e quando você tiver dois auxiliares, é o primeiro que vai, sempre o primeiro, coitado. Pensa assim, o primeiro é aquele que está perto do sujeito, ele é que carrega tudo nas costas, ele é que se flexiona. Mas mesmo sendo ele a se flexionar, cuidado que nesse segundo exemplo aí você tem dois verbos auxiliares. Então, repito, você pode ter mais de um verbo auxiliar, mas somente um vai se flexionar, que é o primeiro verbo. O que mais você tem que saber? Coisas que os alunos sempre perguntam. Na locução verbal, os verbos principal e auxiliar, eles podem se separar. É esse cuidado que você deve ter. Por exemplo, se eu digo assim, eu tenho que estudar. Isso aqui é uma locução verbal? É. Ah, mas os verbos não estão coladinhos. Não precisa. Não precisa, eles não precisam estar coladinhos, tá? Então, pode ser que os verbos, isso pode acontecer, de eles virem separados por meio de qualquer palavra. Nesse caso, eles estão aí separados, eles têm uma preposição no meio. Esse que é uma preposição, que é a chamada preposição acidental, tá bom? Esse que é igual a de. É só você trocar esse que por de, que você vai ver que esse que é preposição acidental. Tá, tudo bem. Então, mesmo assim, a locução verbal é, ó, esse aqui é verbo auxiliar e esse aqui é verbo principal. Tá bom? Então, nem sempre eles vão vir coladinhos assim, um com o outro. Um outro detalhe importante é, e quando não for locução verbal? Será que eu posso ter dois verbos, um junto ao outro, e não ser locução verbal? Um verbo perto do outro e não ser locução verbal? Posso. Por exemplo, então, olha, vou te dar um exemplo do dia a dia. Deixei-o entrar. Você tem um verbo próximo ao outro. Eles aqui fazem parte de uma locução verbal? Não. Não é locução verbal. Não é locução verbal porque esses dois verbos, eles podem se separar, eles podem se dissociar. É aí que entra uma base que você ainda não tem, que você vai ter no próximo módulo comigo. Fique tranquilo, não vamos atropelar as coisas. Mas daqui a pouquinho você vai aprender a achar sujeito na frase, a trabalhar mesmo a frase sintaticamente. E aí você vai ver que o que vai te ajudar a identificar que não é uma locução verbal é que esses verbos, primeiro, eles têm sujeitos diferentes. O sujeito de deixei é eu deixei. E o sujeito de entrar é o, que é igual a ele. É como se eu dissesse ele entrar. Então, só em você perceber que são dois sujeitos, você diria, não é locução verbal. Outra coisa que vai ajudar você a identificar como não sendo locução verbal é o fato de que você pode dissociar esses verbos. Como assim dissociar? Vou te dar um macete, ó. Você consegue dissociar colocando um que é uma conjunção integrante. Quando você consegue colocar uma conjunção entre eles, significa que são duas orações. Ó, deixei que ele entrasse. Toda vez que você conseguir colocar um que é uma conjunção, você vai fazer uma quebra desses verbos. E esses verbos vão passar a compor duas orações. São dois verbos, são duas orações. São dois verbos, são duas orações. É isso que eu vou treinar com você no exercício a seguir. Então, repito, como é que eu sei que não é locução verbal? Como é que eu vou saber, Adriana? Tem dica para isso? Tem. Se você identificar que são sujeitos diferentes e se você conseguir dissociar os verbos, colocando uma conjunção entre eles.
Esse é um macete que salva uma conjunção no meio, porque aí você separa as orações. Isso porque, quando é uma locução verbal, você só tem uma oração. Então, por exemplo, se eu olhar para o primeiro exemplo ali, eu estou estudando, tudo bem que eu tenho 2 verbos, mas é só uma oração. Na locução verbal, os verbos contam como uma única oração. Mesmo que eu tenha 3 verbos, não importa, olha só, eu tenho 3 verbos aqui. Eles devem estar estudando. Quantas orações? Uma. Eu não consigo nem dissociar esses verbos. Eu não conseguiria colocar um que aí, ó. Eles devem que estar estudando. Eu não consigo separar. Isso significa que eles compõem uma única oração. Entendeu? É claro que aqui é diferente, porque já tinha um que, né? Que era uma preposição acidental ali ligando os 2 verbos. E era uma locução verbal. Então, quando é a locução verbal, o que te ajuda também a ver é que é o mesmo sujeito. O mesmo sujeito para todos os verbos. Tudo isso vai te salvar numa questão em que você tenha que dizer se é locução verbal ou se não é. Adriana, isso cai em prova? Sim, isso vai ser importantíssimo no próximo módulo, que é o módulo de sintaxe, em que você tiver que contar o número de orações. Por isso que eu tenho já que começar a te dar essa base aqui. Então aqui você já tem que saber que na locução verbal, todos os verbos contam como um só. Então, se eu tiver 3 verbos, não importa, é uma única oração. Quando não é locução verbal, aí sim, cada verbo conta como uma oração. Entendido? Fechou? Tranquilo? Então tá. Agora eu vou treinar com você. Neste exercício, você vai marcar o que é locução verbal. E o que não for locução verbal, não será locução verbal porque serão 2 orações. Entendido? 2 ou mais, né? Dependendo aí do número de verbos. 1. Ele é respeitado por todos. É locução verbal? É. Isso aqui é uma locução verbal. É respeitado. Observe que eu tenho o mesmo sujeito para ambos os verbos. Tudo bem? O verbo ser é o verbo auxiliar. E o verbo respeitar é o verbo principal. Aí eu pedi para você colocar o auxiliar. Destacar o auxiliar, né? Esse verbo auxiliar, você vai colocar aí que ele está no presente do indicativo. Vamos também colocar o tempo em que o auxiliar está. Vamos classificar o tempo. Presente do indicativo. Tá bom? Começamos a fazer os exercícios. Veja, isso é locução verbal? É. Eu tenho um grupo de verbos que tem o mesmo sujeito. O sujeito de começamos é nós e é nós o sujeito de fazer. Nós é que vamos fazer. Ah, Adriana, e se há aqui no meio tem problema? Claro que não. Você acabou de ver comigo que eu posso ter uma preposição ligando verbos de uma locução verbal. Então, é uma locução verbal? Sim. Então, ó, eu estou marcando, vou circular todos que forem locução verbal, casos de locução verbal. E o verbo auxiliar qual é? É o começamos, que também está no presente do indicativo. Outra coisa que você está aprendendo é que o principal, ele vem sempre na forma nominal. Nesse caso, ele veio no infinitivo. Na frase 3, você pode ainda não saber reconhecer sujeito, porque você não chegou ao módulo de sintaxe. Mas, mesmo sem saber achar muito bem o sujeito, você não consegue, assim, desconfiar que na frase 3, esses verbos não têm o mesmo sujeito? Mesmo você não sendo experiente nisso, não dá para sentir que os sujeitos são diferentes? Porque, ó, o sujeito de apanhares, com esse apanhares, com essa flexão, só pode ser tu. E tu não pode ser o sujeito de convém, porque senão seria convence, concorda? Então você já viu que isso não tem cara de locução verbal. Além do mais, quando é locução verbal, o último verbo não se flexiona. Então o fato de este verbo ter se flexionado é outra dica para não ser locução verbal.
E aquele macete de colocar um que entre os verbos e dissociá-los, separá-los. Ó, convém que apanhes. Convém que apanhes o livro. Você não consegue separar esses verbos? Você consegue. Então, eu não tenho uma locução verbal. Eu tenho duas orações. Isso aqui é uma oração, isso aqui é outra oração. Depois a gente vai aprender a achar sujeito. Eu não quero fazer isso agora, porque eu quero fazer tudo com calma no momento certo. Então aqui não me importa dizer qual é o sujeito de cada um. Aqui o que eu quero é mostrar que não é uma locução verbal. São verbos que têm sujeitos diferentes, são verbos que podem se separar. Então eu tenho dois verbos, duas orações. Na frase 4, veja só. Deixou cair o copo. Tá um verbo coladinho com o outro, mas eles são uma locução verbal? Compõem uma locução verbal? Não. Eu posso colocar um que. Eu posso dizer, deixou que o copo caísse. Eu posso colocar o que entre esses verbos? Deixou que. Quando eu coloco o que ali entre os verbos, eu percebo que não é uma locução verbal. Além do que, quando você aprender sujeito, você vai ver que os sujeitos são diferentes. Olha, o sujeito de deixou é ele. O sujeito de cair é o copo. É o copo que vai cair. E foi ele que deixou. Então eu tenho dois verbos, duas orações. Repito, nessa frase eu poderia usar dois macetes. Primeiro, sujeitos diferentes. Segundo, eu posso colocar o que? Deixou que o copo caísse. Eu posso dissociar esses verbos. É, demais, né? Demais. Não é fácil? Não. Mas a hora certa de começar a ver isso é agora. Olha a frase 5, que desafio. Você tem locução verbal aí na frase 5? A frase 4 não tinha. E a frase 5? Vamos ver? A frase 5 é um desafio. Prefiro dormir a estudar. Bem, o que acontece? Primeiro, eu tenho uma locução verbal. Prefiro dormir. Isso é uma locução verbal? É. Por quê? Esses dois verbos estão atuando juntos. Esse aqui é o verbo auxiliar. E este aqui é o verbo principal, que está no infinitivo. Tudo bem? Essa locução verbal tem verbo principal no infinitivo. Prefiro dormir. Tranquilo? Tá. Adriana, por que não são duas orações? Bom, primeiro, eu não consigo dissociar o prefiro do dormir. Eu não consigo. Eu não consigo dizer assim, prefiro que dormir. Não dá. Não dá para eu separá-los, porque eles não compõem duas orações diferentes. Eles compõem uma única oração. Então, eles não são dissociáveis. Isso é uma locução verbal. Tá. Então, eles contam como uma única oração. Mas cuidado, o estudar é uma outra oração, dissociada do dormir. É como se eu dissesse, prefiro dormir, prefiro isto a isto. Vê se fica claro, ó. Prefiro isto, então prefiro dormir, primeira oração. Segunda oração, a estudar. Esse estudar, você vai estudar lá na frente comigo, ele é outra oração porque ele é o objeto indireto do preferir. Ih, daqui a pouco o negócio vai ficar bom. Mas o que eu quero te dizer é que o estudar não faz parte da locução verbal, tá bom? A locução verbal é só prefiro dormir, o estudar é outra oração, tá? Até porque, pense comigo, como é que o estudar faria parte dessa locução verbal? Porque eu não posso ter dois verbos principais numa locução verbal. Nesse caso, eu só tenho um, que é o dormir, no infinitivo. O estudar é o verbo da outra oração. Então, na frase 5, eu tenho duas orações, tá bem? Tranquilo? Somente uma locução verbal. Nessa locução verbal, o preferir é que é o auxiliar. E ele está no presente do indicativo. Eu prefiro. Tá bom? Tá. Tentarei resolver o problema. É uma locução verbal? É.
tentarei resolver, é uma locução verbal. Por quê? Esses verbos estão atuando juntos, eles têm o mesmo sujeito, nesse caso o sujeito eu. Eu não consigo dissociá-los, eu tentarei que resolver, não dá para dissociar, não consigo dissociar. Então eles compõem um único bloco, indissociável. Isso é uma locução verbal. O auxiliar é o tentarei, o principal é o resolver. O auxiliar está no futuro do presente, do indicativo. Lembrando que é o auxiliar que carrega tudo nas costas. Ele é que se flexiona, ele que pode estar nos tempos do indicativo ou do subjuntivo. O principal não, o principal ele fica sempre na forma nominal. Infinitivo, gerúndio, particípio. Tá. Na frase 7, era chegada a primavera. Eu tenho aí uma locução verbal? Tenho. Tenho uma locução verbal, vou analisar essa aí com mais calma, quero te mostrar uma coisa. Em era chegada, o que aconteceu é que eu tenho uma locução verbal também, o sujeito é o mesmo, a primavera é que era e a primavera é que chegou, o sujeito é o mesmo para os dois verbos, o auxiliar é o era. Esse aqui é o auxiliar. O auxiliar é que carrega o tempo, não é? Então, o auxiliar está no pretérito imperfeito do indicativo. Esse aqui é o verbo principal. Tudo bem? Que é o chegada. Só tome cuidado com essa frase, ela é um pouco mais difícil, porque ela está fora da ordem direta. Tá bom? Na ordem direta, ficaria a primavera era chegada. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá. Deves trazer o caderno. Aqui eu tenho uma locução verbal também. O sujeito é o mesmo, tu. Deves é que é o auxiliar e o trazer é o principal. O auxiliar está no presente do indicativo. Observe que eu não consigo dissociar, eu não consigo separar esses verbos, né? Eu não consigo dizer deves que, eu não consigo separar em duas orações, isso significa que eles compõem uma locução verbal. Então, deixa eu só circular. 6 é locução verbal, 7 é locução verbal, 8 é locução verbal. Mas a 9 não é locução verbal. Por que que não é locução verbal? Primeiro, os sujeitos são diferentes. Eu mandei. E é ele que vai sair. Esse o, que é igual a ele, é que é o sujeito de sair. Repito, mesmo você não entendendo muito bem ainda sujeito, você não consegue olhar para essa frase e perceber que ali os sujeitos são diferentes? Eu é que mandei que ele saísse. Outra coisa, eu não consigo dissociar, separar. Eu não posso dizer, ó, mandei que ele saísse. Se eu consigo separar, é porque são duas orações. Mandei é uma oração e ele sair é outra oração. São dois verbos, duas orações. A frase 9 não é uma locução verbal. E a frase 10 também não é. Por quê? Porque, mesmo sem saber achar sujeito, olhe para esses verbos e pergunte, peraí, quem é que forçou? Ele. Ele forçou. E a pessoa que forçou é a mesma pessoa que vai assinar o contrato? Pergunte desse jeito, como eu estou perguntando. A pessoa que forçou é a pessoa que vai assinar? Não, são pessoas diferentes. Os sujeitos são diferentes. Se os sujeitos são diferentes, porque o sujeito de forçou é ele. E o sujeito do assinar é esse me. Ó, esse me é que é sujeito de assinar, é igual a eu. Calma que você vai estudar isso comigo, já já em análise sintática, não entre em pânico. Eu quero que você use as dicas que eu tô te dando com isso
você mata rapidamente essa frase 10. Não precisa ser expert em sintaxe. Os sujeitos são diferentes. Eu consigo separar. Eu não consigo separar. Forçou que eu assinasse o contrato. Eu consigo separar, consigo colocar um que entre esses verbos. Se os sujeitos são diferentes, eu tenho duas orações. Louco. Lindo. Ó, forçou é uma oração. E esse me, olha que louco, a segunda oração, e isso você vai estudar comigo depois, a segunda oração vai do me em diante. É como se eu dissesse, forçou que eu assinasse o contrato. O interessante que você vai estudar lá em sintaxe é que esse me é sujeito do assinar, então ele tem que ficar na segunda oração. Por enquanto você não precisa entrar nessa loucura, você só precisa saber que na frase 10, esses verbos não compõem uma locução verbal. São duas orações. Entendido? Eu acabei de ler uma pergunta linda aqui no meu chat que eu vou responder no próximo bloco. Eu já adianto, assim, a pergunta ótima, propícia para o assunto que nós vamos agora treinar, que é... No próximo bloco, nós vamos falar dos tempos compostos. E aí, a pergunta é, Dri, eu tenho que estudar locução verbal ou é tempo composto? Então, no próximo bloco, nós vamos falar disso. Não saia daí, não. Eu só vou jogar uma vinheta, tá bom? Até já.